Olá, malta! Hoje vamos falar um bocadinho sobre a composição de funções, matéria do 10º ano. Vamos ver como é que funciona a função composta, alguns pormenores de domínio, uns exemplozinhos para ficarmos a ver melhor, tá bom? Bora lá! Quando eu faço a composição de duas ou mais funções umas com as outras, o que eu estou a fazer é um comboio de funções. Portanto, de um certo objeto, eu vou para uma certa imagem e depois daí ainda vou para outra. Se for, por exemplo, F após G, e é assim que eu leio aquela bolinha que coloco entre o F e o G, é após, o que eu estou a perguntar é, para um certo objeto, 6 neste caso, qual é a imagem se eu primeiro aplicar a função G e depois aplicar a F a esse resultado? Então, primeiro vou fazer G de 6 e o que me der é que vou fazer o F disso tudo. Ora, observando o esquema, para este exemplo concreto, na minha função G, quando o objeto é 6, a imagem é menos 6. Então, ficaria F de menos 6. E na função F, se o meu objeto for menos 6, a minha imagem é 2. Está feito. Agora, se a pergunta for a inversa, ou seja, já me dão a minha imagem e eu quero saber qual é o objeto ou quais são os objetos para ela, então eu tenho de pensar ao contrário, não é? Do fim para o princípio. Eu tenho de pensar que, para dar menos 3 no final do comboio todo, quem tem de dar menos 3 é a função f. Portanto, na função f é que eu vou à procura da imagem menos 3 para depois andar para trás. Se a imagem é menos 3, o objeto tem de ser 4, ou seja, f de 4 é que daria menos 3. Significa isso que quem está dentro da função f tem de dar 4. Então, naquele caso específico, g de x tem de dar 4, porque se isto tudo for 4 é que fica f de 4, que vai dar o menos 3. Posto isso, agora vou ver na função g, para a imagem ser 4, qual é o objeto ou quais são os objetos. Ora, função g, imagem 4, tem dois objetos diferentes para essa imagem. Portanto, o meu x pode ser 2 ou então 5. Para quem já falou em injetividade, a minha função g não é injetiva, uma vez que há mais do que um objeto diferente com a mesma imagem. Mas pronto, seria então este o nosso conjunto de solução. Agora, um pormenor muito importante a terem atenção na função composta é o domínio dela. Repara que, para eu poder calcular a imagem de um certo objeto, eu na composta então tenho de poder fazer os dois saltos, dois ou mais, enfim, se fossem mais funções. Mas neste caso então eu tenho de poder fazer a primeira correspondência e também a segunda. Neste caso, seja qual for o meu valor de x do domínio original da função g, menos 1, 2, 5 ou 6, todos eles vão ter correspondência na função g e onde eu fui parar ali aos meus elementos do contradomínio, todos estes também têm correspondente na função f. Mas agora imagina que eu ainda tinha ali mais algum objeto, por exemplo, o 7, que ia parar ao zero, por exemplo. E zero não era um elemento do domínio da função f. Ou seja, não havia imagem para o zero na função f. Então eu não ia conseguir dar o segundo salto. Portanto, apesar do 7 pertencer ao domínio de G, ele não ia pertencer ao domínio da composta porque eu não podia fazer as duas contas a que a composta me obrigava. Ok? Isso significa que, para eu ter o domínio da composta, portanto, para um certo valor de x pertencer ao domínio, ele tem de pertencer, vou aqui só apagar para ficar com mais espaço. Esse x tem de pertencer ao domínio de G, porque senão eu nem sequer posso dar o primeiro salto, não é? Ou seja, eu nem sequer posso fazer a primeira correspondência se ele não pertencer ao domínio de G. Mas mesmo que ele pertença, depois é preciso que a imagem para ele seja um valor do domínio de f. Ou seja, que haja uma correspondência na função f para este resultado que eu obtive. Então, g de x tem de pertencer ao domínio de f.
esta condição aqui vai-me obrigar sempre a fazer ali mais alguma investigação. Esta é direta, eu vejo logo qual é o domínio de G e pronto, X tem de pertencer a esse conjunto. Mas depois eu ainda tenho de ver para que valores de X é que G de X vai pertencer ao domínio de F. Portanto, essa já me vai obrigar ali a mais algumas continhas e vamos ver um exemplo a seguir. Consideremos então o exemplo seguinte. Temos a representação gráfica de uma certa função g e temos a nossa função f dada pela sua caracterização com o domínio e com a expressão algébrica. Portanto, aquilo que ali está é que o conjunto de menos infinito aberto a 3 fechado é o domínio da função e que a expressão algébrica de f é raiz de 3 menos x mais 1. Imaginemos então que eu queria calcular f após g de 2, por exemplo. Então, primeiro eu tinha de calcular g de 2, a imagem do 2 pela função g, e só depois àquilo que me desse é que eu ia aplicar a função f. Portanto, primeiro vamos a g de 2, vamos à função g, e quando o objeto é 2, ver qual é a sua imagem. É 1. Portanto, se g de 2 dá 1, eu a seguir ia calcular f de 1 e ia à expressão de f, substituir o meu x por 1. Raiz de 2 mais 1, e aqui já não podia fazer mais nada, ficava assim mesmo. Então, e se fosse pela ordem inversa? E se em vez de eu querer f após g de 2, se eu quisesse g após f de 2, será que era a mesma coisa? Não deve ser, não é? Vamos ver então. Primeiro tínhamos de calcular f de 2 e depois o que me desse é que eu ia aplicar-lhe a função g. Então, vamos a f de 2, podemos calcular ali em cálculo auxiliar e vamos à função f e onde estava x substituímos por 2. Ora, raiz de 1 dá 1, 1 mais 1, 2. E calha que f de 2 até dá 2. Sendo assim, vou em seguida calcular g de 2. Calcular neste momento. Identificar, não é? Quanto é que dá. Então, na função g, vou ver quando o meu objeto é 2, está ele, qual é que é a sua imagem? É 1. E, portanto, reparem que não deu a mesma coisa. f após g de 2 deu raiz de 2 mais 1 e g após f de 2 deu 1. Nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, a função composta não goza da propriedade comutativa. Não dá no mesmo fazer f após g ou g após f, ok? Mas vamos ao pormenor mais importante da nossa composta, então, que é o domínio. Claro que eu preciso saber fazer estas contas que agora fizemos, mas mais importante de tudo é mesmo o nosso domínio, saber calculá-lo. Então, se eu quisesse o domínio de f após g, eu quereria os números reais em que eu possa fazer aquelas duas contas em sucessão. f de g de x quer dizer que ao x primeiro é aplicada a função g, portanto ele tem de pertencer ao domínio de g. Mas a seguir, eu ainda vou aplicar a função f a g de x. Portanto, o resultado que me der o g de x tem de ser um número que pertença ao domínio de f. Então, vamos investigar quais são os nossos domínios, tanto de g como de f. E por observação da representação gráfica, temos que o domínio de G é menos 1, 0, 2, 4. Menos 1, 0, 2, 4. São todos os valores de x para os quais existe um y. Para o domínio de f, já tínhamos o trabalho feito, porque o exercício já nos diz que o domínio é de menos infinito a 3. Sendo assim, vamos substituir ali estes conjuntos e ficamos com a informação de que o nosso x tem de pertencer a menos 1, 0, 2, 4, mas ao mesmo tempo g de x tem de pertencer ao intervalo de menos infinito, aberto, a 3, fechado. Ora, este não tem mais contas para fazer, mas ali eu ainda vou ter de ver quais são os valores de x que têm forçosamente de pertencer a este conjunto, quais são os valores de x para os quais a imagem na função g dá naquele conjunto, naquele intervalo. Então vou ver, neste caso consigo fazer um por um, para ver qual é a imagem de cada um destes valores. Para o menos 1, para x igual a menos 1, a imagem é 4. Portanto,
Se o meu x for menos 1, a imagem dele é 4. 4 pertence àquele conjunto? Não, não pertence. Então, isso exclui o menos 1 do meu conjunto. Atenção, não exclui o 4, exclui o menos 1. Eu estou a verificar quem são os x's para os quais a imagem pertence ao conjunto, ok? Quem são os x's? Menos 1 não é um deles. Então, vamos verificar o zero. Quando x é zero, a imagem é menos 2. Menos 2 pertence a este conjunto? Pertence. Então, o zero está aprovado. Vamos ao 2. Quando o meu x é 2, o meu y é 1. Portanto, para x igual a 2, y é 1. 1 pertence ao conjunto? Pertence, sim, senhor. Então, o 2 também está aprovado. Para o 4, a imagem é 5. Portanto, se o meu objeto for 4, a sua imagem é 5. 5 já não pertence ao conjunto, então ele também fica fora de jogo. Sendo assim, ao nosso domínio pertencem só o 0 e o 2. Agora, se formos ver pela outra ordem, G após F, já vai ficar diferente, não é? Vamos trocar-lhes ali então as voltas. Vamos trocar o nosso G pelo nosso F. Vantagens de poder apagar aquilo que já se tem. E G após F. O meu X tem de pertencer ao domínio de F, porque essa é a primeira que se faz. E depois eu tinha de calcular G de F. Portanto, F de X tem de pertencer ao domínio de G. Substituindo ali os nossos conjuntos, o x tem de pertencer ao intervalo de menos infinito a 3 fechado. E f de x, eu vou deixar primeiro só f de x e substituir o outro conjunto e depois já mostro. Tem de pertencer ao domínio de G. Menos 1, 0, 2, 4. Sendo assim, eu quero números que pertençam necessariamente a este intervalo, mas que façam com que f de x pertença àquele conjunto. Ora, sendo que f de x é a raiz de 3 menos x mais 1, eu agora tinha de ver quando é que f de x dá menos 1, quando é que f de x dá 0, quando é que f de x dá 2 e quando é que f de x dá 4. Resolver para ver quem é que são os x que fazem com que isso aconteça. Por exemplo, então, para o menos 1, ia substituir, ficava com raiz de 3 menos x igual a menos 2. Ora, nenhuma raiz quadrada alguma vez vai poder dar negativo, portanto, essa já estava excluída. Não vai haver nenhum objeto para o qual a imagem seja, neste caso, menos 1. Fazia o mesmo para o 0. 3 menos x mais 1 igual a 0 e vai voltar a acontecer o mesmo. Eu vou voltar a ficar com a minha raiz igual a um número negativo. Não dá. Sendo assim, já só me falta o 2 e o 4. Para f de x igual a 2, temos mais 1 igual a 2. Temos que a raiz tem de dar 2 menos 1, 1. E a única maneira de uma raiz quadrada dar 1 é quem lá está dentro ser 1. Portanto, o meu x ia ficar 2. Falta-me para o 4. Vou apagar aqui em cima para ter mais espaço. Para dar 4, tínhamos de ter raiz de 3 menos x mais 1 igual a 4. Raiz de 3 menos x igual a 3. E uma raiz quadrada para dar 3 tem de ser a raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é que dá 3. Portanto, o meu 3 menos x tinha de dar 9 e o meu x tinha de ser menos 6. Sendo assim, eu só obtive dois valores de x para os quais a imagem dá naquele conjunto. Agora ainda tenho é de intersetar com aquele ali, com aquele intervalo. Estes dois valores que eu obtive pertencem a este intervalo? Pertencem, sim, senhor. Então, vou apagar aqui só para ter mais espaço. A conclusão a que chegamos foi que
o meu x tinha de pertencer ao intervalo, mas ao mesmo tempo tinha de ser menos 6 ou 2. Então, sendo assim, só entram no domínio da função o menos 6 e o 2. Vamos a um outro exemplo. Se eu tiver estas duas funções f e g definidas por estas expressões algébricas com os domínios já indicados, então se eu quiser saber a expressão de... Não quero f após g, quero g após f. Se eu quiser saber a expressão de g após f de x, como é que fica a expressão desta função? Eu tenho de fazer g de f de x, não é? Ou seja, dentro da função g, eu vou colocar a expressão de f onde antes estava x. Dito de outra forma, se eu perguntasse como é que calculava g de 5, tu dirias, bom, vou à função g e onde estava x ponho 5. Exatamente. E faço a conta, não é? Então, para calcular g de outra coisa qualquer, é o mesmo. Portanto, eu vou ao sítio onde estava x e vou lá pôr o que está dentro da função g. Uma vez que f de x é o mesmo que ter raiz de x mais 2, eu então vou à função g e onde estava x vou lá pôr raiz de x mais 2. Então, raiz de x mais 2 vai ficar ao quadrado mais 3. Se houvesse x a aparecer em mais sítios, na função g, em todos esses sítios eu ia sempre substituir pela raiz de x mais 2. Ora, para todos os valores em que raiz de x mais 2 existe, essa raiz ao quadrado vai dar o próprio x mais 2. Depois ainda falta somar o 3, não é? Ou seja, fico com x mais 5. Esta é a expressão da minha função composta. Ora bem, então e o domínio da composta? Há uma grande tentação, e este exemplo que eu estou a fazer agora serve para alertar para este facto. Há uma grande tentação de dizer que, se eu quiser saber o domínio da composta, posso primeiro fazer a expressão algébrica e depois, pela expressão algébrica, é que vou calcular o domínio. Ora, isto umas vezes até pode dar o mesmo resultado, outras não, porque não é o processo correto. E não é o processo correto porque eu, quando estou a obter a expressão analítica da minha função composta, eu posso já ter feito ali umas simplificações pelo caminho que estavam dependentes do domínio, precisamente. Ou seja, eu já estava a atropelar o domínio quando estava a fazer aquela conta. Se depois vou calcular o domínio pela conta que acabei de fazer, vai-me dar asneira. Vejamos o porquê. Se eu olhasse só para esta expressão e visse o domínio dela, esta é uma função afim, portanto, eu se imaginasse aquilo com os nossos conhecimentos de retas, ordenada na origem 5, declive 1, esta expressão teria domínio R, uma vez que eu poderia calcular esta conta para qualquer valor de x. Eu posso substituir o x pelo número que me apetecer e esta conta existe sempre. Então, eu teria a tentação de dizer o domínio dela é R. X pode ser qualquer um. Não, não pode. Não pode porque não é por aí que eu vejo o domínio da minha função. Eu tenho de me lembrar que isto, como resultou da composição de duas funções, havia ali dois passos a fazer para chegar ao resultado final e não apenas um. O primeiro passo era calcular f de x, por isso x tinha de pertencer ao domínio de f. O segundo passo era calcular g de f de x. Portanto, f de x tem de pertencer ao domínio de g. Vamos substituir os nossos conjuntos conforme já era dado no exercício. Então, x tem de ser um número do intervalo de menos 2 fechado a mais infinito aberto e f de x tem de pertencer ao domínio de g, que é R. Bom, com esta condição eu não tenho problemas, seja lá qual for o número que me dê ali, pertence a R de certeza. Mas tenho problemas ali. Ou seja, problemas no sentido em que
esta condição original limitava o meu domínio. Portanto, eu só podia fazer a primeira conta da função composta, a primeirinha logo, se eu tivesse um valor de x naquele conjunto. Caso contrário, não há composta para ninguém. Portanto, não era por esta expressão que eu ia chegar a este conjunto. É mesmo por este processo de obtenção de domínio da função composta, que eu tenho de saber de cor. Até porque, em muitos casos, eu posso mesmo nem sequer ter expressões algébricas para me guiar e ter de ver de outra maneira. Por isso, temos de saber este processo muito bem, tá bom? Eu espero que estes exemplos que nós fizemos de função composta tenham ajudado. Em todo o caso, e vou já interromper aqui o nosso compartilhamento, em todo o caso, se surgir alguma dúvida nesta matéria ou algum exercício em que tenhas assim mais questões, deixa tudo nos comentários que eu respondo, tá bom? Beijinhos!